Bom dia, queridos irmãos. Mais uma manhã de domingo, onde nós estamos juntos, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer você, que se inscreveu no meu canal, que tem curtido as nossas mensagens, que tem acompanhado, o nosso trabalho, nesses dias, de pandemia, onde não podemos estar, nos reunindo como igreja, mas nós temos separado um momento para estarmos juntos, nas redes sociais, no YouTube, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Então eu quero te agradecer, pelo carinho, pelas orações, Quero agradecer os irmãos, da minha igreja, que tem orado por mim, que tem orado pela minha família, Quero agradecer você, que não é de nenhuma igreja, mas está aí também ouvindo a minha mensagem, Você que não crê em nenhuma religião, Você que é de outra religião, Que não é batista, mas às vezes você é assembleiano, você é da presbiteriana, ou você é católico, Obrigado aí, pela atenção, E a minha singela oração, é que Deus abençoe você e abençoe também a sua vida, a sua família, através da palavra de Deus, porque Deus, ele é um só. A Bíblia é uma só, E a Bíblia, é o nosso manual de regra e fé. Então eu tenho tentado levar, ao coração das pessoas a pura e santa palavra de Deus. E eu queria, nessa manhã, de domingo, compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus muito conhecido, apenas um versículo, que você já ouviu em algum momento da sua vida esse versículo. Talvez você nem seja cristão, mas em algum momento você já ouviu esse versículo. Esse versículo, ele está lá no Evangelho de João 14, versículo 6, o quarto evangelho, E lá, Jesus diz assim para os seus discípulos: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É um versículo apenas, mas eu queria refletir com os irmãos, meditar com os irmãos nessa manhã sobre três verdades teológicas que esse hino ele nos ensina. Mas antes, de entrar na mensagem, antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho diferente que eu nunca fiz. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã um hino do cantor cristão, o hino 306. E esse hino tem como título O Caminho da Cruz. E esse hino ele tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos pregar, com o texto que nós acabamos de ler. Porque o tema da minha mensagem de hoje é O Caminho para o Céu. E o nome do hino 306 é O Caminho da Cruz. Eu queria que você ouvisse esse hino, essa canção, com muita atenção. Às vezes nós ouvimos uma música, e nós não paramos para meditar na letra desse hino. Eu queria que você entrasse comigo, espiritualmente, e refletisse na letra desse hino. Olha só como esse hino, ele nos traz uma mensagem maravilhosa. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio dele. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu.
céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Linda canção, né, irmãos? Eu adoro hino do cantor cristão, né? E tem alguns hinos, né, que falam profundamente, né, aos nossos corações. E esse hino é um. E voltando aqui para o texto, né, da nossa reflexão de hoje, né, João 14,6, que nos diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu queria pensar com você, né, nessa manhã de domingo, sobre o nosso tema agora, que ouvimos a música, né, que ouvimos o hino do cantor cristão, né? E o nosso tema escolhido para essa manhã é o caminho para o céu. Todos nós, né, almejamos um dia chegar ao céu, chegar ao lar muito feliz, chegar à pátria celestial, né? Aquela terra que Jesus preparou para a gente, porque quando Jesus estava aqui, né, ele falou para os seus discípulos: vou preparar-vos o lugar para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Então, né, nós não estamos aqui, né, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa vida, ela não termina com a morte. Após a morte, né, começa uma eternidade. E esse texto aqui, ele vai nos ensinar 3 verdades teológicas, 3 princípios teológicos, né, para que eu e você, né, para que nós, como igreja de Cristo, possamos almejar a vida eterna. Então o caminho, né, ele tem vários significados, palavras sinônimas, que quer dizer estrada, via, vereda, atalho, trilho, desvio, destino, direção, rumo. Jesus, nesse versículo, está nos ensinando 3 verdades sobre o verdadeiro caminho. Primeira verdade: eu sou o caminho que deveis procurar. Essa é uma verdade teológica que esse texto nos ensina. Segunda verdade: eu sou a verdade na qual deveis crer. Você precisa acreditar em Jesus como verdade absoluta. E terceira
mensagem teológica que esse versículo nos ensina: eu sou a vida na qual vocês deveis pôr a vossa esperança. E eu queria pensar com vocês sobre esses 3 temas dessa mensagem. Eu queria pensar por vocês agora, refletir com vocês sobre o caminho para o céu é muito claro. O caminho para o céu é muito claro. E pensando nesse primeiro tópico, eu sou o caminho que deveis procurar. Em nossas estradas de rodagem, há muitos desvios, atalhos e erros, deixando os viajantes confusos. Mas não é assim o caminho para o céu. Pois a Bíblia nos ensina em Isaías 35:8 que até os loucos não erram este caminho. Então, o caminho para o céu é muito claro. O caminho para o céu é muito claro. E lá em João 8:39, o que Jesus diz lá para os seus discípulos? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Antigamente, há 500 anos atrás, onde a navegação era um meio de transporte muito rápido, e os navios levavam grandes cargas, e os marinheiros se aventuravam ao mar. E esses aventureiros, esses marinheiros, eles tinham que usar uma bússola. E ali no meio do mar eles usavam essa bússola para se orientar. Hoje, com a tecnologia, nós temos radares. Hoje nós temos satélites, Hoje, quando você entra no seu carro para dirigir, você vai para um lugar que você não conhece, para uma estrada que você não conhece, você vai percorrer um caminho que você não conhece, você usa um GPS. E você bota lá o GPS, e o GPS ele vai te orientando. Aonde você não pode entrar, aonde tem uma curva perigosa, aonde tem uma ponte estreita. E o GPS te leva ao seu destino. Então, para você encontrar o caminho certo, Jesus nos deu uma bússola. Jesus nos deu um GPS, que é a sua palavra. Por isso que Jesus diz aqui: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sou o caminho que deves procurar. Esse caminho é livre. Esse caminho é livre. Algumas estradas só para automóveis, mas não são livres, porque se tem que pagar pedágios, e nem todos têm automóveis para transitar por elas. O uso dessas estradas é limitado a uma certa classe de pessoas. Mas o caminho para o céu não é assim. É livre para todos, sem exceção, é de graça. Então, eu sou o caminho que deveis procurar, e esse caminho é livre. Hoje, para você andar no seu carro na estrada, você tem que pagar IPVA, você tem que tirar sua carteira. De repente, a rodovia que você dá, você tem que pagar um pedágio. Mas o caminho para o céu, ele é livre, ele é de graça. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. O grande apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta lá na igreja de Efésios, no capítulo 2:8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está dizendo aqui que é de graça, é pela graça. O que é graça? O significado da palavra graça é dom imerecido. Eu e você não merecíamos, mas Jesus, como o próprio apóstolo Paulo lhe diz, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro, ele escolheu nos amar. Então, esse é o caminho, a verdade e a vida. Um dia ele estava no céu, e como diz o próprio Evangelho de João no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E esse Verbo se fez carne, e esse Verbo habitou entre nós, e esse Verbo se humilhou, e esse Verbo de Deus, esse Filho de Deus, ele subiu na cruz do Calvário, e ele morreu, e ele padeceu por mim e por você. E ali na cruz o justo,
o Santo de Deus, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que não tem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Ele pagou o preço por mim, ele pagou o preço por você, ele morreu em nosso lugar. Então o preço foi pago. Você não pode comprar a salvação hoje. Ninguém vai ser salvo porque é bom, porque todos são pecadores. Ninguém vai ser salvo por boas obras, porque as minhas e as suas boas ações não podem comprar o reino dos céus. Mas Paulo está dizendo aqui: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh glória, né? Nós temos um Deus, né, que nos ama, nós temos um Deus, né, que se importa para conosco, né? E a primeira verdade teológica então é essa: eu sou o caminho que deveis procurar. Então, né, você deve procurar a Cristo, você deve buscar a Cristo, você deve entregar a sua vida a Jesus Cristo. A outra verdade teológica que esse versículo nos ensina diz assim: eu sou a verdade na qual deveis crer. Vivemos num mundo hoje, né, de historinha, num mundo de mentira, num mundo, né, onde as pessoas não podem acreditar umas nas outras, onde tem várias religiões, vários líderes, cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um ensina um tipo de doutrina. E muitas pessoas, né, estão perdidas nesse meio. Muitas pessoas não sabem para onde ir, não sabem para onde caminhar. Mas o texto diz assim: o caminho para o céu é seguro. O caminho para o céu é seguro. Porque eu sou a verdade na qual deveis crer para se chegar seguro ao céu. Outra vez me refiro às nossas estradas de rodagem do interior, pois há buracos, pedras e galhos, árvores impedindo a passagem e servindo de perigo para os viajantes mais desavisados. Mas o caminho para o céu não é assim. É seguro, é sem impedimento e é sem arranjo e sem tropeço. É direto. E só é um, que é Jesus Cristo, né? Lá em João 19:37, Jesus nos diz assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, quando disse aqui, né, ele estava sendo interrogado pelos escribas e fariseus. E Jesus diz assim, ó: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, né, ele é a própria verdade de Deus. E diz aquele que todo aquele que é da verdade ouve a voz de Deus. Então, irmão, se você procura a verdade, se você quer a verdade, ouça a voz de Jesus. Ouça os ensinamentos de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Então, né, o caminho para o céu é seguro. Mas uma teológica que nós encontramos aqui, dentro desse um outro subtítulo, dentro desse aqui que nós acabamos de falar, é que o caminho para o céu, ele também é estreito. Ele é apertado. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina lá em Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, né, o caminho para o céu é apertado, o caminho para o céu é estreito, e são poucas pessoas que a encontram. Porque vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida, né, onde você deve renunciar ao seu eu. Vemos aqui o caminho para o céu é estreito, e portanto não há espaço para levar bagagem mundana. Os que querem ir para o céu não devem se preocupar com riquezas, nem com divertimentos sujos, e sim com uma vida santa, limpa e separada para Deus. Então, né, a gente não pode levar bagagem, a gente não pode levar, né, nada desse mundo. A gente não pode levar coisas mundanas para o reino do céu. Jesus, lá em Mateus 16, 24 e 25, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus, quando disse isso aqui, né, ele estava falando um discurso meio duro,
um discurso meio pesado. E muitos discípulos começaram a abandonar ele. E Jesus fala que se alguém quisesse seguir a ele, tinha que tomar a sua cruz e seguir Jesus. Tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo. Irmãos, precisamos renunciar. Precisamos renunciar os nossos pecados. Precisamos renunciar os nossos desejos carnais. Precisamos deixar as coisas do mundo. Precisamos buscar mais as coisas de Deus. E a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse versículo é que o caminho para o céu é um só. O caminho para o céu é um só. E eu queria voltar no versículo que nós acabamos de ler, no texto básico da nossa mensagem, para que você possa entender isso melhor. Porque o texto que nós lemos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Quando Jesus diz que ele é o caminho, né, eu creio que hoje muitas pessoas, né, dominam o português. E vocês sabem que no português existem os artigos indefinidos e o artigo definido. O artigo definido, né, é o, a. E você sabe com exatidão aquilo que se está falando. Então, quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, o artigo hoje está dizendo que existe um caminho só. Quando Jesus diz que eu sou a verdade, só existe uma verdade. E essa verdade é Ele. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho para o céu é um só. Eu queria me dirigir para você nessa manhã. Eu queria dizer para você o seguinte: olha, religião não salva, tá? Igreja Batista não salva, Assembleia de Deus não salva, Igreja Presbiteriana não salva, Igreja Católica não salva, Espiritismo não salva, Budismo não salva, Padre não salva, Pastor não salva, Guru espiritual não salva. Nenhuma dessas pessoas tem poder de salvar a sua vida. O único que pode salvar a sua vida é Jesus. O único que pode lavar os seus pecados é Jesus. Pedro diz lá em Atos 4:12, né? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação em nenhuma outra pessoa, não há salvação em nenhum outro ser. O único caminho é Jesus Cristo. E é pela cruz, é pelo sangue de Cristo. Só pelo sangue de Cristo. E voltando aqui, né, no texto lido, o caminho para o céu é um só. Eu sou a vida na qual deveis pôr vossa esperança. Há outros caminhos, mas os que quiserem andar por eles não chegarão lá, porque eles foram inventados pelos homens. Como, por exemplo, as 20.000 religiões que existem, porém, um só é o caminho certo. Só um é o Salvador, só um é o dono do céu. Porque lá em 1 Timóteo, né, o apóstolo Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens e entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então esse versículo também é um versículo chave, é um versículo profundo, é um versículo teológico, porque Paulo diz assim: porque há um só Deus, então só existe um Deus. Olha o artigo, definido um de novo. E um só mediador. O que é mediador? Aquele que intervém entre uma parte e outra. O homem estava afastado de Deus. O homem estava longe de Deus. E esse mediador que é Jesus Cristo, o único mediador, ele veio, ele morreu na cruz para nos aproximarmos de Deus. Agora é interessante aqui, né, que o texto nos fala de algumas verdades teológicas. E ele diz aqui, ó, eu sou a vida na qual deveis pôr vossa esperança. Então Jesus coloca a sua vida, olha, eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Então a esperança de vocês deve estar em mim. As convicções de vocês devem estar em mim. A certeza de vocês deve estar em mim. Confie em Jesus.
Entregue o seu caminho a Jesus. Eu queria ler um texto bíblico para você, que está lá em 1 Pedro 3, versículo 15. E eu queria que você prestasse atenção no que o apóstolo Pedro diz. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Antes santificai a Cristo em vossos corações. Cristo tem que ser santificado no meu coração. Cristo tem que ser santificado no seu coração. Cristo é a vida que a nossa esperança deve estar. A minha e a sua esperança deve estar em Jesus Cristo. E por último, irmãos, diz aqui: eu sou a vida na qual deveis pôr a vossa esperança, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Jesus está dizendo assim: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai chegar ao lar celestial a não ser por Jesus. Então, para se chegar ao céu, tem que passar por Jesus. Para se chegar ao céu, tem que entregar as nossas vidas a Jesus. A Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. O destino legítimo do homem é chegar às regiões onde habita Deus Pai, para poder compartilhar da natureza divina com Cristo, Jesus. Isso significa que o nosso alvo é Deus Pai. É exclusivamente por meio de Cristo que esse alvo é atingido. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, porque o Senhor é o nosso ajudador. Irmãos, meu querido ouvinte, você, meu irmão em Cristo, você que não é de nenhuma igreja, eu queria dizer para você nessa manhã: não basta saber que Jesus é o único que salva, que perdoa e que leva para o céu. É preciso andar com Ele e obedecê-lo e fazer a sua vontade. Lá em 1 João 2,6, João diz assim, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu queria te convidar nessa manhã a andar com Cristo, a caminhar com Cristo. O que é andar com Cristo? É andar de acordo com a palavra de Deus, é andar de acordo com a vontade de Deus, é viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia fala de um homem, né, no Antigo Testamento chamado Enoque, e esse homem andou com Deus. Ele foi translatado para não ver a morte. Abraão, né, andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala de um Jesus que me ama, um Jesus que te ama, um Deus que quer se relacionar comigo e com você, um Deus, né, que quer fazer morada no meu coração, que quer fazer morada no seu coração. E eu te convido, né, agora, para a gente encerrar essa reflexão. Mas eu queria voltar com vocês no início dessa mensagem. Eu queria pensar com vocês no tema da nossa mensagem, que é o caminho para o céu. E agora, no hino que nós cantamos no começo da mensagem, o caminho para o céu. O caminho para o céu. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre a letra desse hino. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir.
Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu a esperança que Cristo nos dá, uma esperança viva. E para a gente atingir esse objetivo, os caminhos ímpios do mundo deixar, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Que possamos seguir esse caminho, que possamos buscar esse caminho. Que Deus possa estar abençoando a minha vida, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu gostaria de orar por você nessa manhã de domingo. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado por poder ouvir a sua voz, Senhor. Agora eu te peço pela minha igreja de Barão de Aquino, Senhor, por cada membro, Senhor. Te peço pelo meu pastor, o pastor Douglas, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar abençoando o seu ministério, Senhor. Te peço pelas pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um em Cristo Jesus. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.